Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Enquanto você abre a sua Bíblia, nesse texto, que é o texto da nossa meditação, eu postei lá no WhatsApp da igreja aquele relógio do fim do mundo, né? Um grupo de cientistas, vários deles premiados e renomados, até com o Nobel da Paz, ou Nobel de Ciência, e de Física, enfim, que são homens que estão apontando e mostrando aquilo que nós estamos vendo nas Escrituras Sagradas, né, de eventos da natureza e toda essa questão que as Escrituras Sagradas já mostram para a gente da segunda vinda de Cristo. Apoia muito, atesta muito aquilo que o próprio texto sagrado já vem falando, de todas as profecias. Então até as pedras estão clamando, até os cientistas estão vendo como o mundo caminha para esse momento tão difícil, e o ponteiro do relógio nunca esteve tão perto de meia-noite, segundo os próprios cientistas, falando aí desses eventos, né, da natureza, de guerras, dessas tecnologias disruptivas, perigosas que nós temos aí. Então tudo isso mostra para a gente. Eu postei esse vídeo lá hoje, você tem outros vídeos falando sobre isso, mas porque a gente hoje vai ver exatamente esse momento da segunda vinda, como vai acontecer, e vamos ver as 7 características da segunda vinda de Cristo. É um texto belíssimo, capítulo 24, versículo 29, diz assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Que texto maravilhoso! Vou precisar que você seja muito ágil hoje com a Bíblia. Se você não conseguir pegar os textos, vai anotando aí, porque eu vou andar em alguns textos do Novo Testamento hoje. Aqui no nosso texto de Mateus capítulo 24, 3 sinais aparecem que antecedem, que são indicativos da segunda vinda sendo iminente: a apostasia, há muita perseguição, e a apostasia. A palavra apostasia, lembra, significa divórcio. Então muitas pessoas vão deixar a fé cristã por causa da perseguição que a igreja passa. Depois nós temos o fator missional, e será pregado o evangelho do reino a todas as nações, em testemunha a todos os povos, e então virá o fim. É o que o nosso texto diz: o evangelho será pregado. Apesar da igreja em grande luta, diminuída, ela vai pregar, como no livro de Atos, com grande poder. Deus vai derramar muita glória, vai ser um avivamento extraordinário na igreja, e esses sinais dos céus que nós vemos aqui, que indicam. Então o texto sagrado vai falar imediatamente após a tribulação daqueles dias. Que tribulação é essa? A grande tribulação, porque é a grande tribulação indicativo da segunda vinda de Cristo. Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído, a cidade foi queimada, mas Jesus não voltou. Veja, o indicativo do nosso texto é a grande tribulação. Nosso texto tem um poder retórico aí de lembrar do passado. Olha, lembra do que aconteceu antes, quando o abominava da desolação do gentil, e os gentios entraram em Jerusalém. Lembra disso, vai acontecer de novo. E aí você vai vendo essa repetição
repetição novamente, como uma grande guerra que a gente vai ainda ver no próprio texto sagrado. E aí então é a mesma estrutura seguida, por exemplo, no livro de Apocalipse. Lá no capítulo 6 de Apocalipse, versículo 9, é o quinto selo. Você vai ver as almas daqueles que foram decapitados, que estão debaixo do altar, que foram decapitados por causa de Cristo Jesus. Eles estão clamando por justiça. E o sexto selo, você vê, grande perseguição sobre a igreja. O sexto selo é a própria segunda vinda. E é um texto muito parecido com esse nosso aqui, de Mateus capítulo 24. Capítulo 6 de Apocalipse, versículo 12 diz: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram para a terra, como a figueira quando abalada pelo vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da ira daquele que está sentado no trono e do Cordeiro, porque chegou o dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Veja, um texto muito parecido com esses eventos aí celestiais. Então, nós temos a mesma sequência. Depois você vai lá para as trombetas, no capítulo 8 do livro de Apocalipse, a mesma coisa. 3 ais segue as últimas trombetas. O primeiro ai são os homens adoradores da besta que são feridos. Depois há uma grande guerra, onde o rio Eufrates é transpassado aí, e isso vai se repetir também lá nos flagelos. Uma grande guerra na mesma localidade, o mesmo evento. Ok? Lembra da batida do carro? Ok? O livro de Apocalipse é aquele evento visto por vários ângulos. E então, esse é o segundo ai. 1/3 dos homens morrem. E depois vem o terceiro ai, que é o capítulo 11, versículo 15, que é a segunda vinda de Jesus, que é o terceiro ai. Os 7 sinais espirituais também a mesma coisa. Aqui uma voz, são 4 vozes. A primeira voz, lá no capítulo 14, versículo 6, a voz que o evangelho deve ser pregado a todas as nações. Lembra do nosso texto de Mateus? Esse evangelho será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Aqui em Apocalipse também, o evangelho é anunciado a todas as nações, capítulo 14, versículo 6. Depois a segunda voz, caiu a grande Babilônia. A terceira voz, o juízo sobre os adoradores da besta, que não estão servindo a Cristo, estão adorando a besta. E a quarta voz é a vinda de Cristo, que fala da ceifa e da vindima, ok? E aí você vê a segunda vinda acontecendo. Os 7 flagelos, no capítulo 16, a partir do versículo 12 também, você vê o 6º flagelo, é o Armagedon, é a mesma guerra que você viu nos selos, e o 7º flagelo é a segunda vinda. Olha como descreve a segunda vinda no flagelo, capítulo 16, versículo 17, do livro de Apocalipse, diz: então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que a gente sobre a terra. Veja, o mesmo terremoto que fala nos selos, da mesma maneira aqui. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade, se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Você vê que é um abalo de todas as cidades do mundo inteiro. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para lhe dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também
que talento você está falando, se é de prata ou se é um talento de ouro, ok? Mas você está vendo aí a coisa estrondosa, e por causa dos flagelos da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto era grande flagelo sobre eles. Em resumo, qual é o resumo? É uma igreja que responde intensamente a Deus em um relacionamento vivo, poderoso com Deus. É uma igreja que responde à missão de Deus, que está pregando o Evangelho. É uma igreja viva, poderosa, apesar de uma intensa perseguição que está sofrendo e da apostasia que ela está vendo. É uma igreja que segue firme em Deus. Há um estado de grande violência no mundo e de muitas guerras, e veja que o fim culmina com uma grande e terrível guerra que vai atingir o mundo inteiro, e uma falsa esperança, uma falsa segurança espiritual, política, econômica e social. Então esse é o quadro da segunda vinda. Pastor, como é que vai estar o mundo? Os sinais são esses aí, ok? Esse é mais ou menos o quadro que nós temos, que o livro de Apocalipse e que os textos do Novo Testamento mostram para mim e para você, que mostram para a gente. Então a igreja vai ter que ser muito forte para esse momento. Aqui não é uma igreja do mimimi, aqui não é uma igreja que deixa de vir para o culto porque eu vim durante a semana, então não venho no domingo, ou eu vim no domingo e não vou vir durante a semana. Não existe isso. Uma igreja poderosa, uma igreja que está respondendo com intensidade, uma igreja que fala, o livro de Apocalipse tem duas características interessantíssimas. É o livro de maior adoração da Bíblia e da maior quantidade de oração, só perde para o livro de Salmos, que é um livro de orações e de música. Mas falando de um livro, é o livro que mais tem adoração a Deus e é o livro que mais tem oração. É uma igreja poderosa, um povo cheio do Espírito Santo, está vivendo um avivamento tremendo, apesar de tudo que vai estar passando. Então, meu amado irmão, é assim que nós devemos estar. É assim que o nosso Senhor deve nos encontrar. E quais são as 7 características da segunda vinda? Agora volta para Mateus, mas não perde Apocalipse, eu já estou voltando para ele de novo. Capítulo 24, versículo 27 diz, e a primeira característica... Você olha para Mateus, eu queria só frisar aqui, com relação a Apocalipse. E as citações que falam de Apocalipse com relação à adoração, ela não é feita por pessoas humanas, é nos céus. Tem adoração no céu, tem adoração do povo de Deus, porque o povo de Deus, no livro de Apocalipse, ele é demonstrado como um povo celestial. Ele é a mulher, a igreja é a mulher vestida do sol. São 144 mil, não é um número que tem 144 mil, não é um número completo. A ideia é de plenitude, ok? De todos os eleitos. Eles estão em glória, parece que eles estão num monte e tal, enfim. A questão do livro de Apocalipse é que a igreja é vista como um povo que está na terra, mas que pertence ao céu. Então, essa impressão que você tem de que não, parece que só tem adoração lá em cima, não. Ela acontece simultaneamente. Ela acontece com o povo de Deus que está em glória, mas ela acontece na igreja que está aqui. A oração, a adoração, a vida em Deus, esta igreja que está vestida da glória de Deus, ela tomou a glória de Deus e se vestiu dela. Por isso que ela está vestida do sol e ela tem a lua debaixo dos seus pés. Veja, ela é uma comunidade celestial. Ela vive como se já estivesse na glória, porque a ideia, e nós vamos ver aqui, e essa é a primeira característica da segunda vinda de Cristo, que ela é gloriosa. A segunda vinda de Cristo é gloriosa. O
texto diz, é o relâmpago que sai do Oriente e brilha até o Ocidente. Ele vem com glória, ele vem com toda a glória. Essa expressão glória, doxa, significa todos os atributos de Deus. Esse brilho que revela todos os atributos de Deus. A igreja é a comunidade que está vestida de todos os atributos de Deus. Ela está tomada por Deus, ela está envolvida em glória por Deus. E é uma igreja gloriosa, como vai dizer Paulo em Efésios, é uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou sem mácula alguma. Essa noiva gloriosa de Apocalipse, que junto com o Espírito, termina o livro de Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem bem, é uma igreja que ama Cristo, é uma noiva, ela está apaixonada pelo Senhor, ela ama o seu esposo, ela anseia a vida dele, ela guarda esse momento glorioso. Essa igreja é uma igreja gloriosa. O capítulo 24 de Mateus, versículo 30, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e grande glória, e ele enviará seus anjos com grande som de trombeta. Se nós vimos Jesus chegar em sua primeira vinda, numa manjedoura, andando, entrando de jumentinho em Jerusalém, um homem vestido de roupas simples, comedor de feijão, o carpinteiro, nós vamos ver aqui aquele que vem como sempre viveu e para sempre será, com toda a sua glória, com todo o seu poder, com toda a sua força, com toda a sua glória ele virá. Irmão, esse evento será o evento mais estrondoso do mundo. Esse evento é o evento. O sol vai perder seu brilho, porque ele brilha com a glória de 7 vezes mais que o sol. Quando Jesus voltar, o sol apaga. Tamanha a glória que ele vem. A lua desaparece. As estrelas dos céus começam a cair. As estrelas do céu começam a cair. Um terremoto que vai mover, diz a Bíblia, todos os montes e ilhas no mundo inteiro. Nada vai ficar no lugar. Não é um dia que você vai se confundir. Rapaz, eu acho que Jesus voltou. Voltou, você acha que... Qual a sua opinião? Ele voltou ou não voltou? É escondido. Irmão, não é uma coisa que alguém vai dizer assim, olha, eu acho que aconteceu. Rapaz, eu estou meio em dúvida. Será que aconteceu mesmo? Será que ele voltou? Ele não está meio confuso, não é assim. E não precisa ser crente. Rapaz, olha o que o Apocalipse 6, versículo 16 diz: e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Aquele que está sentado no trono, o dono do universo, o Senhor de tudo, o Rei de todas as coisas. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 diz: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça, os seus olhos são chamas de fogo, a sua cabeça, em sua cabeça há muitas coroas, muitas diademas, isso é, ele é o Rei dos Reis, o Rei usa coroa, ele tem todas as coroas, ele tem muitas coroas, ele é o Rei dos Reis, tem muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo, ele está vestido de um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, e seguiam-no os exércitos dos céus, todos os anjos, todos os arcanjos, querubins, serafins, aos bilhões de trilhões, um mar infinito dos exércitos dos céus, abriram guerra contra a pessoa errada, abriram guerra contra o Senhor da glória. E ele vem. E ele vem. Por isso que a Bíblia descalcula. Jesus, quando está naquela parábola de Lucas capítulo 14, ele diz: calcula. Se o rei que vem contra ti, se você consegue ir contra ele. Aquele texto que Jesus diz que ninguém pode ser meu discípulo se ama mais o pai, a mãe, o dinheiro.
com tudo, montado num cavalo branco com as vestiduras de um finíssimo, branco e puro, sai da sua boca uma afiada espada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, pessoalmente. Não é uma segunda vida assim, parece que tem uma áurea diferente no mundo, parece que tem tipo um espírito que está reinando, uma força que está reinando no mundo. Não, pessoalmente ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, tem em seu manto, em sua coxa escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o Senhor. Então a primeira característica da segunda vida é gloriosa. A segunda característica não é secreta, óbvio, olha os textos que nós lemos, como Mateus diz, é o raio que sai do Oriente e se mostra no Ocidente e brilha até o Ocidente. Apocalipse capítulo 1 versículo 7 diz: eis que ele vem com as nuvens dos céus, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram na cruz, vão ver Jesus. Ao texto santo. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Versículo 29 de Mateus capítulo 24. Imediatamente após a tribulação daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento do céu, e os poderes celestiais serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com grande poder igual. Quantas nações vão ver? O povo está lá no interior, vai ver. Vai ser um evento que todos verão. Os índios vão ver. O pessoal que está em qualquer buraco aí no mundo, em qualquer lugar do mundo, todo o olho o verá. Ninguém vai. Você viu? Você perdeu. Você não viu a segunda vida? Você perdeu? Rapaz, eu estava no WhatsApp. Rapaz, não viu? Você perdeu. Que coisa extraordinária. Não vai ser assim. Se dormiu, acordou. Todo o olho o verá. Quem transpassou Jesus vai vê-lo. Todo mundo, o inferno vai vê-lo, o céu vai vê-lo, todo mundo que morreu vai vê-lo. Todo olho o verá. Todo olho o verá. Não é secreto. Ah, não, Jesus, deixados para trás. Jesus vem e tal, leva o povo, sumiu, as roupas caiu. Hoje tem um monte de roupa jogada no chão. O que foi? Não é assim. Não existe isso na Bíblia, que vem um arrebatamento secreto e depois esse. Não. Você vê que o evento é o mesmo. Ele vem das nuvens e vem todo o exército do céu com ele, e ele vê seus anjos para arrebatar seu povo. Pronto. Não é glorioso, não é secreto, é repentina, é como um relâmpago. O que diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51? Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos morreremos, né? No caso aqui, dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Interessante que Paulo está falando isso aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15. João vai falar dessa trombeta 30, 40 anos depois, ou mais, do que ele já está falando aqui da trombeta. Interessante isso. Eles têm a mesma teologia, né? A mesma ideia. O som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. É repetido, não tem tempo para arrependimento.
Não existe esse negócio de que não, Senhor, me perdoa. Não existe isso. Até porque isso não é salvação, não é conversão. Conversão não é chegar no último momento, Senhor, me perdoa. Entendeu? Isso não é conversão. Isso não é salvação. Conversão é outra coisa. É outra coisa. Ok? É repentida. Não tem tempo de arrependimento. Quarta característica: ninguém sabe o dia nem a hora. Mateus capítulo 24, versículo 36. Acompanha lá. 24, 36 de Mateus. Quanto ao dia, quem está falando é Jesus. Jesus está falando isso. Quanto ao dia e a hora, ninguém. Quantos? Ninguém sabe. Nem os anjos nos céus, nem o Filho serão Pai. Nesse momento que Jesus está falando, ele não sabe o momento da segunda vinda, o dia, a hora. Ninguém sabe. Eu fiz um cálculo. Olha, é que o povo de Israel, eles ficaram 19 séculos fora da terra. E existe uma profecia que, então, a vida do Senhor vai ser em 1994 a 97. Porque 40 anos uma geração. E tá. Valmice Milhão, não sei disso. E diz que era 94 a 97 que Jesus voltou. Ninguém sabe o dia. Uma geração são 40 anos. Não é bem assim. E o texto sagrado não está falando de geração, é aquele grupo de pessoas. E não passar aquela geração, isso é aquele povo que está na grande tribulação, vai ver Jesus. É isso que o texto significa. Ok? Então ninguém põe data. O que nós temos são sinais, nós não temos data. Não, porque 2000 chegará, mas 2000 não passará. Primeiro que não está na Bíblia, né? Primeiro que não está na Bíblia. Mas quando chegou 2000, há um burbulho, eu não fui convertido, né? O burbulho vai chegar, Jesus vai voltar e tudo. Não voltou. Entendeu? Então, não existe data. Oi? Isso teve 2012, aí depois, e aí vai, o calendário dos Incas e dos Maias, e vem, daí tem para tudo. Ninguém, um anjo me contou, o diabo mentiu para você, porque o texto está dizendo que nem os anjos sabem. Eu sonhei, comer macarrão demais, então você fez alguma coisa errada. Alguma coisa tu fez errado. Ninguém sabe o dia. Amém? Porque o que eu já vi de gente enganada nisso. Pessoal vendendo casa, vendendo os bens, saindo no meio do mato. Aqui nos Estados Unidos, 30 anos atrás, fizeram isso. Morreram 900 pessoas. Aqui no Brasil fizeram. E daí por diante. Isso não é novo. Durante os séculos, aí você vai ver gente aí falando que teve uma revelação, que o anjo lhe disse que o Senhor apareceu. Ninguém sabe. Acabou. Amém? Então, quarta característica, ninguém sabe o dia e a hora. Quinta característica, é o fim, e essa é uma das minhas preferidas, é o fim de toda indiferença. Filipenses 2,10 diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo, não alguns, não a maioria, mas se dobre todo o joelho nos céus, todos os anjos vão se prostrar. A igreja que está lá, os 24 anciãos, que representa a igreja do livro de Apocalipse, vão se prostrar diante do Senhor. Todos vão se prostrar, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua vai confessar: Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Os pobres, os ricos, os famosos, os anônimos, os pequenos, os grandes, os homens, as mulheres, todas as nações, os livres, os escravos, no inferno,
Irmão, eu espero muito esse dia. Eu espero esse dia aqui, em que toda a indiferença vai acabar. Ninguém vai ficar indiferente a Jesus. Todo olho o verá. Ninguém vai olhar para o seu dinheiro, ninguém vai olhar para o seu emprego, ninguém vai olhar para os seus diplomas, ninguém vai olhar para o seu corpo bonito, ninguém vai olhar para a sua família. Todos estarão com um olhar em um único lugar, em uma única pessoa, no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores. Todos os trabalhos, os compromissos, os planos, os projetos, os inventos, os investimentos, os cuidados, a saúde, o entretenimento, os títulos, os diplomas, os cargos, os bens financeiros, as conquistas intelectuais, as posições sociais, econômicas, políticas, tudo acabará. O que alguém vai apresentar nesse dia? O que é que vai defender você nesse dia? Irmão, falando da morte. Falando da morte. No dia que a morte vem para levar o indivíduo, o que é que um diploma? A morte, ela não recebe suborno. Você pode dar todo o dinheiro, você pode dar bilhões para ela, ela vai te levar. Acabou. Você acha que nesse dia aqui, nesse dia, que é o dia, com D maiúsculo, no Novo Testamento, o dia do Senhor, esse o dia aqui, alguém vai olhar para alguma coisa, acabou tudo. Não dá para chegar para Jesus e dizer: não, Senhor, espera aí que eu estou no trabalho, que eu estou no compromisso. Não vou nem olhar, eu estou resolvendo um negócio aqui. Eu tenho um problema, eu tenho um compromisso, eu tenho que receber um dinheiro. Acabou, filho. Isso não tem poder e valia alguma nesse dia. Nem no dia da sua morte, nem na segunda vida. Isso tem uma lição muito importante para mim, para você. Eu espero que você já esteja tirando essa lição para você enquanto eu estou falando. Nada e nem ninguém escapa desse dia. Ninguém vai ficar indiferente. O inferno vai se levantar nesse dia e voltar à vida. Ninguém vai ficar indiferente. Os céus vão vir. Cristo vai descer para cá. Vai ser o dia glorioso. O dia da glória do nosso Senhor. Então vai se acabar toda indiferença. Ninguém vai chegar e dizer: eu estou ocupado, ou eu estou cansado, ou volto outro dia, não dá para te atender agora. Ninguém vai ignorar Jesus. Ninguém. E nem seus bens, nada do que você possui, ou tenha, ou conquistou, vai te servir nesse dia. A sexta característica é que é um dia do juízo. Como diz o capítulo 24 de Mateus, versículo 28, onde estiver o cadáver, como nós vimos na semana passada, o mundo vai ser um cadáver. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Até aqueles que traspassaram vão prestar contas nesse dia, meus irmãos, nesse dia. E todos os povos da terra se lamentarão nesse dia. A primeira ressurreição é a ressurreição dos eleitos. Quando Jesus vier nas nuvens, todos os seus anjos com ele. Aqueles que morreram em Cristo, o primeiro a ressuscitar vai ser Abel. E até o último que morreu em Cristo vão ressuscitar. E aí nós que estivermos vivos, se não estivermos mortos, se nós estivermos vivos na segunda vinda, eles vão ressuscitar. E todos nós seremos glorificados e levados ao encontro do Senhor nos ares pelos anjos que virão nos buscar. É assim que vai acontecer, como diz a Escritura Sagrada. Mas é um dia de juízo. E esse dia de juízo é a segunda ressurreição.
é o trono branco. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e aí no outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Tudo está registrado, tudo está documentado, tudo está escrito, cada pensamento, cada intenção do coração, cada palavra, cada ação, cada omissão, tudo está escrito no livro. Versículo 13: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele haviam. O inferno vai entregar tudo. Tudo, todos vão sair do inferno, vão ressuscitar, a segunda ressurreição, e foram julgados um por um. Não é um julgamento coletivo. Mas os mortos que ele fala aqui são os mortos? Os mortos? Os mortos em Cristo. Não, os mortos em Cristo é a primeira ressurreição. Vou ler esse texto daqui a pouco para vocês. Essa aqui é a segunda ressurreição. O texto vai concluir agora. São aqueles que morreram sem Cristo. Veja que quem está vomitando é a morte, o além, é o inferno que está dando de volta. A morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um, conforme tudo que está escrito no livro da sua vida, segundo as suas obras. Não é um julgamento injusto. Você só recebe aquilo que fez. Que é o justo juiz julgando, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago que arde com fogo. Esta é a segunda morte. A segunda morte não é o inferno. O inferno é só um lugar de espera daqueles que morreram sem Cristo. Aqui para a gente ser um núcleo de custódia, ou a delegacia. A segunda morte é a patrulha, é o presídio, onde você já passou pelo juiz, foi sentenciado e foi para o presídio. Mais ou menos para a gente entender isso. O inferno, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Existe algo pior que a morte, existe algo pior que o inferno. É o lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda ressurreição. Esse é o dia do juízo. Irmão, nada vai ficar, não existe nada oculto, disse Jesus, que não há de ser revelado. Não existe um pecado em pensamento ou intenção que não vai ser punido. Um único. Todo mundo que morreu sem Cristo é assim que vai passar. Tem segunda chance? Não tem. Não, lá na hora, se a pessoa disser: Senhor, olha, eu acredito em você, não tem jeito. Acabou. Atravessou essa vida sem Cristo, estará perdido sem Cristo pelos séculos dos séculos. Eu digo para alguns parentes meus isso. Essa é a verdade aqui. Eu digo para eles: você se entrega a Cristo de verdade antes que esse dia chegue, antes que você atravesse a eternidade. Por isso, irmão, Steve Lawson disse uma coisa: que o púlpito não é um lugar para piadistas, para humoristas, porque o inferno não é uma piada. Isso aqui é real. Isso não é uma brincadeira. Isso não, Deus não é brasileiro, vai dar uma... não, em cima da hora, lá no último momento. Esquece isso. Esquece
Prega o Evangelho. Eu quero te perguntar se existe alguma coisa que você faz na vida que é mais importante que você tem. Alguma coisa que você faça na sua vida que é mais importante que você tem do que pregar o Evangelho. Existe alguma coisa que é mais importante que isso? Quando você prega o Evangelho, você está fazendo uma obra eterna de livrar pessoas da condenação eterna. Então pregue o Evangelho, faça isso com alegria, com temor, faça isso com lágrima nos olhos, sorriso, faça isso com entusiasmo, faça isso querendo ou não querendo. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. E o sétimo sinal é o dia da promessa. É o dia da recompensa para aqueles que morreram em Cristo. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. É a primeira ressurreição. Jesus está vindo nas nuvens dos céus com os seus anjos. E agora, desde Abel, os cristãos vão ressuscitar. Todos aqueles que morreram em fé em Cristo Jesus. Feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade ou não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus. Onde o sacerdote está? Aonde o sacerdote está? No culto, oferecendo sacrifícios, lendo a Bíblia, orando. Quem não gosta de culto aqui vai odiar o céu. Na realidade não vai para lá. Meu amigo, será um culto eterno. Eles não vão estar no culto, eles serão sacerdotes, porque eles já são sacerdotes aqui. Vós sois raça eleita, não serão, vocês serão raça eleita, não, vós sois presente, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes, os atributos, a glória daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, quem não gosta de culto, o céu vai ser um inferno para ele. Com certeza. Com certeza. A glória vai ser um inferno para uma pessoa dele. Porque é adoração, é louvor, é gratidão, é ministração da palavra, é glória de Deus, é presença de Deus, é serviço, é trabalho. Vai ser um negócio extraordinário. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Eternamente. É o nosso texto. Eternamente. Esse reino não tem fim. Serviremos ao Senhor para sempre. Essa é a primeira ressurreição. Quem faz parte da primeira ressurreição? Capítulo 20, versículo 6 de Apocalipse. Feliz e santo. Quais as duas características de quem vai fazer parte da primeira ressurreição? Felizes. Feliz por estar em Cristo, feliz por pregar o Evangelho, feliz por amar o Senhor, feliz pela sua palavra, feliz por vir para o culto, feliz por rei de Deus. Não é ninguém que está arrastando a cruz, não. Não é não. Quem está arrastando a cruz aí você está enganado. Está enganado. Bom, tratar desse assunto é extraordinário, irmão, que você rever sua fé. Por isso que Paulo, quando trata desse assunto, ele pergunta: se é que vocês estão em Cristo? E pergunta, questiona. E a gente tem que se questionar: meu Deus, será que eu estou dando essas evidências? Será que eu não estou me enganando a mim mesmo? E os santos? Sem santidade? Pronto. Pronto. Seu objetivo de vida é parecer com Cristo, não é ser como você é, nem como sua família, mas é ser como Jesus. Santo. Sede santos, como eu sou santo. Porque eu sou santo, diz o Senhor. É o dia de juízo, mas é o dia do cumprimento da promessa, da primeira ressurreição. E Ele vai enxugar dos seus olhos as 7 bênçãos do livro de Apocalipse, as 7 bênçãos eternas
do livro de Apocalipse, no novo céus e nova terra, onde habita a justiça, a habitação de Deus, e ver a sua face, habitar com Deus, ver a sua face, Apocalipse 21, 3, 22, 4, as primeiras coisas passaram, capítulo 21, versículo 4, a nova Jerusalém, o rio da vida, a árvore da vida, e a promessa da sua vida e do galardão, como vai em capítulo 22, versículo 12, as 7 bênçãos eternas aqui, que nós temos no livro de Apocalipse. E então, irmão, o nosso texto lá de Mateus capítulo 24, versículo 31 diz o quê? E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma ou outra extremidade dos céus. Veja, cada anjo já tem seu nome. Que coisa! Aquele mar de anjo vindo, aos milhões de milhões, e os mortos em Cristo ressuscitando. Cada anjo sabe o santo de Deus que ele vai tomar pelos braços. O anjo já sabe, eu vou pegar aquela pessoa naquele lugar. Nenhum vai faltar. De uma outra extremidade da terra, cada eleito de Deus será colhido. Não haverá uma coroa sobrando, uma harpa sem dedos para dedilhar. Todos estarão lá. Nenhum filho de Deus vai faltar ali. Nenhum nascido de Deus, nenhum escolhido do Senhor, ninguém que nasceu de novo deixará de estar naquela festa eterna. Cada cadeira terá o seu lugar, cada coroa terá a sua cabeça. Meus irmãos, que coisa extraordinária vai ser esse dia. O bom pastor vai chamar as suas ovelhas e elas se encontrarão com o seu Senhor. Que coisa maravilhosa! Como disse Spurgeon, o mar só vai se fechar quando o último eleito passar e alcançar terra firme, como aconteceu quando o mar vermelho se abriu e o povo de Israel passou. O mar só voltou quando o último israelita passou. A segunda vinda virá quando o último eleito for salvo. Acabou. Quando o último eleito estiver do outro lado seguro e tiver atravessado, nenhuma gota da parede de água vai cair. O Senhor está antes abrindo o mar vermelho. O Senhor está dentro do mar vermelho, impedindo os inimigos de alcançar seu povo. E o Senhor está no fim, fechando tudo. Do começo ao fim, o Senhor vai conduzir cada um dos seus eleitos até aquele momento. Do primeiro, justo Abel, até o último, para a vida eterna em Cristo Jesus. E eu gostaria de terminar com esse texto de 2 Pedro, capítulo 3. Abra sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 3. Pedro está falando da segunda vinda de Cristo Jesus. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 diz: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo. A mesma palavra que criou os céus e a terra é a mesma palavra dada pelo mesmo Senhor que criou, que vai passar essa terra no fogo. Essa terra não vai ser destruída pelo diabo. O juízo não vai vir por mão do diabo, não. É Deus que vai, Ele é o justo juiz. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo. Deus já destinou isso. Guardados para o dia do juízo e para a destruição dos homens ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, de surpresa, de repente. Os céus desaparecerão
unidos, amando uns aos outros, em paz, imaculados e inculpáveis. Tenha em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas esses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também torcem as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que têm princípios, dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza nem caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Que texto extraordinário. Que tipo de pessoa você deve ser? Quais devem ser as suas atitudes? Aqui, agora. Cresçam na graça e no conhecimento. Você está crescendo na graça? Você está crescendo no amor? Graça e amor. Você está crescendo na graça, mais cheio do amor de Deus, amando mais, sendo mais amoroso, como diz o texto, sendo encontrado por Ele em paz, unido, imaculado em santidade, vivendo a vida de Deus, guardando para não ser tomado pelo erro dos que não têm princípios morais. Meus irmãos, alertas, porque esse dia virá. Que o Senhor te encontre, como diz esse texto, firme, cheio do Espírito, unido à igreja, amando os irmãos em Cristo, trabalhando na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, falando da ressurreição e da segunda vida de Jesus, sabendo que no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Não é vão. Que Deus te abençoe na graça de Cristo. Feche os seus olhos e diga: Senhor, é assim que eu quero ser encontrado por Ti.